Portanto, Satanás ele escolhe a serpente porque ela era astuta. Ela era astuta. Ela era muito astuta. E de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Interessante que ela disse à mulher, a serpente. Uma coisa que, nesse versículo que eu quero parar, quando fala ela disse à mulher, significa o quê? Que ela era tão astuta, a serpente, tão astuta, que ela estava dentro do paraíso, é lisa, né? Como diz aí o ditado popular. Ela estava dentro do paraíso. Ela conseguiu entrar dentro do paraíso. Ela conseguiu entrar no ambiente de Deus. E lá no versículo 8 fala assim que ouviram a voz do Senhor que andava pelo jardim à brisa da tarde. Segundo Santo Agostinho, essa brisa da tarde é o sopro do Espírito, é o sopro de Deus. Portanto, no paraíso, o ambiente do paraíso era o ambiente do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo, ele reinava, onde o Espírito Santo soprava, era um ambiente absolutamente divino, mais divino do que um momento de adoração na sua igreja. Quantos momentos de unção a gente passa, por exemplo, com os padres ungidos aí? Você que já foi na missa do padre Marcelo Rossi, quando ele levanta o Santíssimo Sacramento, a gente sente, né, aquela impressão assim, Deus está ali. Não, no paraíso era infinitamente mais profunda a presença de Deus, porque ainda o paraíso não tinha, ainda estava em presença, em realidade na terra. Então é importante que você entenda isso. A astúcia da serpente era tão poderosa que ela estava no ambiente de Deus. Ela estava em Deus. Ela estava no paraíso. O demônio estava no paraíso. Isso é a primeira de muitas maldições que nós carregamos até hoje. E por isso, que maldição é essa? Depois eu falo por isso. Que maldição é essa? Essa maldição é a maldição de, ainda que você esteja na igreja, ainda que você esteja num ambiente de Deus, ainda que você esteja numa vida de oração, você pode se comportar como a serpente. Há pessoas do nosso lado que se comportam como serpente dentro da própria igreja. E aí Cristo ele vai dizer isso lá no Evangelho, quando ele fala que ao lado do trigo tem o joio. Isso, a bem verdade, essa não é a maldição de ter a serpente dentro do paraíso. O mal, muitas vezes, dentro da igreja. Não é a maldição. A maldição são pessoas que não conseguem, não desejam entender que dentro da igreja há o mal, pessoas maléficas, que tem padres santos e padres pecadores. A maldição vem de pessoas que não entendem essa realidade do paraíso. Daí veio, de lá, desde o versículo 1, vem até hoje, entendermos o seguinte: se a serpente, o demônio, estava no paraíso, o que diz as nossas comunidades? O que diz as pessoas da igreja? E tem pessoas que não aceitam, que mudam de igreja. Isso é a maldição da presença da serpente no paraíso. Que mudam de igreja, por quê? Porque o padre erra, porque os fiéis não dão testemunho, porque o padre é sem educação, porque o padre bebe cerveja, porque o padre fuma, porque o padre não gosta de grupo de oração, porque o padre não reza, porque o padre tem uma péssima homilia. E realmente, tudo isso que você falou, você está certo. Então, há muitas pessoas, eles deixam de seguir a Cristo por causa da serpente que está dentro do paraíso. E aí eu digo para você que acompanha as missões Maria Peregrina, que acompanha a escola Maria Peregrina, aqui vai ter gente que vai errar. Aqui tem serpente. Um dia eu só posso ser pomba do espírito, outro dia eu posso ser a serpente de Satanás, dentro de uma comunidade que é repleta de Deus. Porque a serpente estava no paraíso, o paraíso não deixou de ser paraíso. Porque há missionários que erram
A igreja não deixa de ser igreja, e nenhuma comunidade cristã deixa de ser comunidade cristã católica, porque tem fundador, porque tem membro que erra.